Hoje nós vamos iniciar mais uma carta de Paulo, que ele escreveu bastante na Bíblia. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, a partir do capítulo 1. Hoje, se Deus nos permitir, nós vamos estudar pelo menos 4 capítulos de 1 Coríntios. Nós chamamos de 1 Coríntios porque tem, adivinha, uma 2 Coríntios e quase que teve também uma 3ª carta. Na verdade, Paulo chegou a escrever ela, mas ela foi perdida, não chegou ao nosso conhecimento. Por isso temos 2 cartas de Paulo aos Coríntios. Tá? Enquanto você procura, eu quero explicar para você uma breve introdução dessa carta. Coríntios era o nome que se dava às pessoas que moravam na cidade de Corinto, que era uma cidade da Grécia Antiga. Essa cidade ela era muito importante, talvez perdesse apenas para Atenas em nível de importância. Paulo, em suas viagens missionárias, chegou a Corinto e lá ele começou uma igreja. Inclusive, ele ficou lá mais de um ano montando e formando essa igreja, formando ali as primeiras lideranças. Depois ele continua a viagem dele, ele vai embora de Corinto, e aí ele fica sabendo que a igreja não estava lá muito bem. E ele escreve, então, 2 cartas para resolver os problemas dessa igreja. Esse é o contexto de 1 Coríntios. Quem encontrou, diga amém? Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos falar, eu separei aqui um título bastante interessante para o nosso tema de hoje, é que 1 Coríntios, pelo menos os primeiros capítulos de Coríntios, falam sobre uma igreja perfeita. E aqui eu estou sendo irônico, porque a gente vai ver que essa igreja era tudo menos perfeita. Vamos então para o primeiro capítulo, capítulo 1. Eu quero te convidar a ler os primeiros versos do 1 ao 3, tá? Eita! É isso aí, vocês estão me ouvindo ainda, né? Glória a Deus. O texto começa... Olha o inimigo se levantando aí, eu tenho que orar mais, viu? O texto começa dizendo o seguinte: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Paulo, ele começa falando dessa forma, que ele foi chamado pela vontade de Deus, porque existiam pessoas que questionavam o ministério de Paulo. E a gente está falando do apóstolo Paulo, né? Então, quando a gente fala do apóstolo Paulo, e ele tem que escrever uma carta dizendo que ele foi chamado por Deus, ele está ensinando para mim e para você que o primeiro medidor do nosso chamado não vem da sociedade. Então não importa se a sociedade diz que você é chamado ou não. O importante é a sua identidade para com Deus no primeiro momento. Porque embora algumas pessoas não aceitassem o ministério de Paulo, esse ministério havia sido dado a ele pelo próprio Deus. Aquilo que Deus te deu tem muito valor. E se você acredita nisso, se você tem confiança nisso, a sua identidade jamais poderá ser questionada. Eu tenho que começar falando disso porque uma das armas e das ferramentas do diabo é exatamente essa: questionar a nossa identidade. Vamos nos lembrar que lá no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, você está careca de saber essa história, mas talvez uma coisa que você não tenha reparado é que na primeira tentação, quando o diabo chega e fala: você está com fome, Jesus? Transforma essa pedra em pão. Antes disso, o diabo começa com a seguinte frase: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então o diabo, que sabia que Jesus era o Filho de Deus, tenta colocar a identidade de Jesus à prova. A mesma coisa é que os inimigos de Paulo tentavam fazer com ele, dizendo que ele não era apóstolo de verdade. Porque nós estudamos lá em Atos dos Apóstolos que Paulo não nasceu crente igual a gente, ele não nasceu assim bonito e pentecostal igual a você. Paulo, antes chamado Saulo, ele era um perseguidor da igreja, e o seu passado havia sujado em muito a sua reputação. Por isso, quando Paulo se converteu, muita gente não acreditava na conversão dele. Muita gente dizia que ele não tinha sido chamado por Deus coisa nenhuma. E aí Paulo está tendo que começar a sua carta dizendo: eu fui sim chamado para ser apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Então não importa se as outras pessoas não acreditam no seu chamado, desde que você entenda que Deus verdadeiramente te chamou. Que foi o que aconteceu com Paulo. No verso 2, ele continua falando o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, como todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Esse verso 2 é interessante porque Paulo, ele apresenta a salvação aqui em tempos diferentes. Ele diz que os coríntios já são santos,
mas eles também são chamados à santidade. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que a partir do momento em que você atende o chamado de Jesus, a partir do momento em que você recebe Cristo no seu coração, naquele momento aconteceu salvação. Naquele momento aconteceu renovação, mas ainda assim, enquanto você estiver nessa vida, a santificação que começou no dia da sua conversão, ela tem que continuar, ela tem que persistir, ela tem que evoluir. É por isso que Paulo fala que eles são chamados para serem santos e serem santificados dia após dia. É um trabalho diário, um trabalho de devoção a Deus. Então, não é porque você leu a Bíblia ontem que você não tem que ler hoje. Não é porque você orou anteontem que você não tem que continuar orando. Porque a santidade em Deus é um processo e Paulo entende isso. E no verso 3 ele diz: graça e paz a vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você olha o começo dessa carta, você pensa assim: nesse dia Paulo estava de bom humor. Provavelmente o almoço foi caprichado. Ele vai falar bem, porque ele começou leve. Só que aí a carta começa a desenvolver o seu conteúdo. E eu quero que você avance para o verso 5. Vai aí para o verso 5, ainda no primeiro capítulo. Olha o que o verso 5 diz para a gente. Pois por meio dele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento, segundo o testemunho de Cristo que foi confirmado entre vocês. Desse modo, não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Parece que a coisa que começou boa continua boa ainda. Paulo ainda está elogiando. E aqui ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que para essa igreja não falta nenhum dom. Isso é muito significativo em dois sentidos. Um sentido positivo e um sentido negativo. O sentido negativo dessa igreja possuir todos os dons é que a gente vai ver mais à frente que era uma igreja cheia de pecado. Então isso me faz entender que não é porque necessariamente alguém tem um dom, um talento, uma habilidade. Nossa, esse aqui prega bonito, esse aqui ensina muito bem, aquele ali canta igual um anjo, mas lá dentro de casa parece um demônio. Então aqui Paulo está nos mostrando que a presença de um dom na vida de uma pessoa não significa que ela está andando com Deus. Isso é muito paradoxal para a gente, né? Porque a gente acha o seguinte: não, aquela pessoa ali é cheia de Deus. Mas aí você pega o telescópio espiritual, você vai encontrar tudo lá dentro, menos Deus. Então entenda que um sucesso aparente, uma imagem de santidade, não significa necessariamente aprovação divina. Não é a igreja mais bonita que está cheia de Deus. Não é o local mais rico, não é o pregador mais eloquente. Essas coisas podem enganar. Vamos lembrar lá do Antigo Testamento de uma história que você já ouviu muitas vezes, né? A história do rei Davi. Como é que essa história começa mesmo? Um profeta chamado Samuel vai à casa de Jessé para ungir um filho dele para ser rei. E aí ele vai olhando os meninos e era um mais bonito do que o outro. E toda hora ele pensa: é esse aqui, parecia jogo do tigrinho. É esse. Opa, não deu, agora é esse, é aquele. E aí, quando chega no pequeno Davi, que não tinha cara de rei, Deus fala para Samuel o seguinte: é esse aí. Porque eu, Samuel, não vejo as coisas como o homem vê. O homem vê externamente. E quem olhava para a igreja de Corinto e via eles cheios de dons, acreditava que era uma boa igreja. Mas lá dentro existia uma podridão que precisava ser tratada. Entenda que não é porque as coisas estão indo bem que significa que Deus está do seu lado. Não é porque tudo parece tranquilo que significa que Deus está aprovando a sua conduta. É isso que esse texto nos ensina. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas que não tinha um caráter aprovado por Jesus. Esse é o lado ruim. Mas lembra que eu falei que também tinha um lado bom? O lado bom é que, mesmo nessa igreja tão difícil, nessa igreja cheia de pecadores, tão pecadores, ainda assim, o dom de Deus se manifestava. Porque Paulo não está dizendo que o dom deles era fingido, não era o diabo que dava, era Deus. Mostrando que mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas falhas, ainda assim Deus manifesta a sua misericórdia.
Então mesmo você carregando os teus pecados, ainda assim da sua boca pode sair uma palavra que vai abençoar a vida de outro. Mesmo que a sua vida não seja perfeita, quando você canta, quando você prega, quando você evangeliza, o dom de Deus pode fluir através de você. E essa é a boa notícia. Você tem que entender que nós, diante de Deus, somos como luvas na mão do cirurgião. Quem faz o milagre, quem faz a cura, não é a luva, ela só participa, mas é a mão que está dentro dela que faz as coisas acontecerem. E a glória da luva é ser usada pela mão. Então é assim que nós devemos pensar. É dessa forma que nós devemos entender o que Paulo quer trazer aos coríntios. Eles têm dons espirituais, mas ainda falta muita coisa para ser ajustada. E aí, olha o que diz o verso, esse aqui a gente já leu, vamos para o capítulo, ainda nesse verso, ainda no capítulo 1, tá? O capítulo 1 é bastante interessante, porque no verso 11, olha o que Paulo vai dizer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Chloe que há desavenças entre vocês. Então perceba como o clima vai ficando meio pesado, né? Porque ele começou bem, elogiando, que vocês têm os dons e tal. Mas agora, Paulo vai começar com as críticas. E aqui ele diz o seguinte: eu fui informado por alguns da casa de Chloe. Perceba que Paulo não é fofoqueiro, ele já fala direto. Quem falou foi a Chloe, viu? Ele já fala direto porque ele não quer que os crentes de Corinto fiquem distraídos pensando: quem foi que falou de mim? Quem foi que fofocou? Não, ele já fala, foi da casa de Chloe. Eles trouxeram para mim uma informação e eu sei que é verdade. E aí olha que interessante, o verso 12. Com isso eu quero dizer que há entre vocês quem afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou ainda eu sou de Cristo, né? O que Paulo está querendo dizer aqui, pessoal? Quando Paulo chegou em Corinto, não tinha nada lá, né? Como a gente costuma dizer na roça, só tinha poeira e calango. E aí Paulo falou: vou começar aqui uma igreja, um projeto. E aí ele começa, faz os seus primeiros discípulos. Esses primeiros discípulos, eles, com o passar do tempo, vão começar a dizer o seguinte: olha, eu estava aqui quando não tinha nada, viu? Quando Paulo chegou, era eu e ele ali, ó. E Paulo me discipulou. Então eles diziam: eu sou de Paulo. Para querer dizer o seguinte: eu estou do lado do fundador da igreja. Quando começou, fui eu que ajudei. E aí você tinha essa facção. Eles tinham uma outra característica também, né? A pregação de Paulo era uma pregação muito voltada à liberdade. Paulo acreditava muito nisso, que Cristo vem para te libertar das amarras da lei. Então, esses que diziam eu sou de Paulo, eles eram mais libertinos. E aí eles se aproveitavam, eles diziam assim: não, Paulo disse que a gente não tem que cumprir mais a lei. E aí eles queriam fazer tudo de qualquer maneira. Já que não tem que cumprir a lei, tudo é pela graça, então vamos viver de qualquer jeito. Parecem uns crentes por aí, né? Ah, não, eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, então vamos viver a vida. E esses eram os que diziam eu sou de Paulo. Só que tinha também o pessoal que dizia que era de Apolo, né? Esse Apolo era um pregador que vinha de Alexandria. E aí, o Apolo, provavelmente, ele era mais filosófico. Então essa galera que dizia que era dele, era uma galera mais centrada, que se achava mais inteligente. E aí eles já não se misturavam com o restante. Para piorar as coisas, tinha aqueles que diziam que eram de Cefas, né? Essa palavra Cefas, ela é uma palavra que foi helenizada, porque quando você olha originalmente, a palavra que aparece ali é Kefa. Kefa em aramaico é pedra, e aqui o texto está falando de Pedro, aquele Pedro lá, apóstolo de Jesus, aquele Pedro. E aí, quem são esses que dizem que pertencem a Pedro? São os judeus de Corinto, porque Pedro é um apóstolo mais judaizante. Então Pedro era aquele cara que acreditava que ainda a igreja precisava manter uma identidade judaica, alguns costumes, alguns rituais. Eram os conservadores. E aí tinha o pessoal de Pedro, que é aquele pessoal chato, né? Não pode fazer nada na igreja, tudo é novidade demais, tem que ser tudo do jeito que era. Era o pessoal de Pedro. E por fim, você tinha os santinhos, que diziam assim: eu sou de Cristo. Que aparentemente parecem os melhores, mas são os piores. Porque aqueles que diziam que eram de Cristo, eles diziam isso porque queriam se sentir superiores a todos os outros. E basicamente eles diziam assim: ó, eu sou de Jesus. Então se você não fizer tudo o que eu acho que é certo, você sempre está errado. E aí isso é interessante porque revela para nós uma característica de muitas pessoas hoje em dia.
Tem muitas pessoas hoje em dia que, quando dizem que são de Jesus, não fazem isso pelo bem de Jesus, pelo benefício de Jesus. Fazem isso porque sabem que o nome de Jesus carrega algum tipo de reputação. Então, é mais legal você falar que você é crente. É mais legal você falar que você é gospel, em alguns sentidos, né? Não, porque eu sou da igreja. Ah, porque eu frequento lá o culto, porque eu sou crente, não sei o quê. Muita gente usa a ideia de ser cristão apenas como uma bandeira e não necessariamente como uma causa para se viver. Tem muita gente que, ao invés de viver para Cristo, usa Cristo para os seus próprios interesses. Então, se nesse ambiente é legalzinho eu falar que sou crente, eu vou dizer que sou crente. Se nesse ambiente já não é tão legal, eu vou evitar. Então, esses são aqueles que se diziam ser do partido de Cristo. E aí, no verso 13, Paulo vai falar algo interessante para a gente. Ele vai fazer uma pergunta: acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Aqui, o que Paulo está fazendo não é desvalorizar o batismo, muito pelo contrário. Ele está querendo dizer que, na hora que você é batizado, quem aqui já foi batizado? Levanta a mão. Quando você foi batizado, o pastor que te batizou, ou o sacerdote, ele falou o nome de quem? Ele falou o nome dele? Eu te batizo em nome do Zé das Couve. Não foi, né? Quando ele te batizou, se ele te batizou da forma certa, foi em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no final, não importa quem foi que te batizou, o importante é em nome de quem você foi batizado. E é isso que Paulo está trazendo aqui. Ele está dizendo: olha, não sou eu que salvei vocês. Então, por que vocês estão dizendo eu sou de Paulo? Que negócio é esse que eu sou de Paulo? E aí ele vai questionando: Apolo não morreu por vocês, eu não morri, Pedro não morreu, somente Cristo morreu por vocês. O único batismo verdadeiro é esse batismo. Paulo está trazendo para a gente a seguinte ideia: na igreja de Jesus, numa igreja saudável, não existe tietagem. Não existe culto às personalidades. Eu só vou no culto se for o pastor tal. Como assim? Eu só vou no culto se for o fulano de tal, porque ele canta do jeito que eu gosto. Não existe isso na igreja de Cristo, ou não deveria existir. A igreja de Cristo não pode ser partidarizada. Você não pode se juntar somente com quem você é fã. Eu vou me juntar com esse grupinho aqui que ele é melhor que o outro. É isso que está acontecendo em Corinto, e é isso que Paulo está criticando. Porque Paulo está dizendo assim: se a igreja é o corpo de Cristo, imagine o corpo dividido. Imagina a mão brigar com o pé. Não faz sentido. A igreja precisa permanecer unida, porque no final tudo tem que reverberar para Jesus. Se nos nossos ambientes de igreja, se nos nossos ambientes eclesiásticos, a figura de um homem é superior à figura de Cristo, nós deixamos de ser igreja. Você tem que começar a entender isso. A bênção divina pode fluir de qualquer pessoa, não só de quem está aqui em cima pregando, mas também de quem está aí embaixo. Você pode ser esse canal de bênção. O Novo Testamento traz para nós uma ideia que a gente costuma chamar de sacerdócio universal de todos os crentes. Que significa que, embora a igreja seja dividida em cargos, você tem o pastor, o obreiro e tudo mais, para organização, embora haja essa divisão, no final, espiritualmente, todos têm o mesmo valor para Deus. Todos temos o mesmo valor. E é por isso que nós não podemos nos dividir. Porque a igreja só vence e permanece quando a igreja continua junta, continua unida. E é isso que Paulo está trazendo para nós. E aí, quando a gente avança para o verso 22, a gente vai ver uma coisa interessante. Ainda no capítulo 1. Os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Lembra que Paulo falou que existia uma divisão e que uns se diziam de Apolo, né? Apolo, ele representava a parte gentílica da igreja, porque naquela época você tinha uma igreja que tinha o pessoal de Israel, eram judeus, e você tinha os gentios, que era todo mundo que não era judeu.
Talvez a gente não consiga visualizar isso muito bem, porque aqui no Brasil todo mundo é gentil, né? Então a gente não faz essa divisão. Mas naquela época, essa divisão era muito clara. Você tinha culturas muito diferentes, você tinha lógicas em choque. E aí o pessoal que dizia, eu sou de Pedro, eram os judeus. O pessoal que dizia que era de Paulo ou Apolo eram os gentios. E essa divisão na igreja ficava muito nítida, ficava muito clara. De forma que alguns historiadores alegam que na hora do culto nem se sentavam juntos. Então imagina a gente dividir aqui quem é judeu, aqui quem é gentil, ali quem é de outro. Então havia uma divisão muito forte entre eles. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, os judeus, falando para o pessoal que dizia que era de Pedro, os judeus procuram sinais. Porque o povo de Israel tinha essa característica, né? Como eles tinham o Antigo Testamento como texto sagrado, eles olhavam para os profetas eram muito milagreiros, né? Você tinha Elias fazendo chover fogo, você tinha Moisés abrindo o mar e tudo mais. Então os judeus sempre pensavam em sinais, em milagres. Só que lá nos evangelhos, quando eles chegam para Jesus pedindo milagres e sinais, Jesus diz assim, ó, vocês são uma geração incrédula e perversa. Por isso, não receberão nenhum sinal. O Novo Testamento nos ensina que correr atrás de sinais é um equívoco para quem verdadeiramente quer ser discípulo de Jesus. Quando nós olhamos na Bíblia, existem 4 evangelhos. Mas um desses evangelhos, o Evangelho de João, é chamado de Evangelho dos Discípulos. E, curiosamente, é o evangelho que menos registra milagres. João registra apenas 7 milagres, que ele nem chama de milagre, ele chama de sinais. Mas esse é o evangelho dos discípulos, porque os verdadeiros discípulos de Jesus não eram aqueles que corriam atrás dos sinais, mas os que estavam com Jesus para ouvir as suas palavras. Eu estava vendo esses dias um rapaz falar algo bem interessante sobre isso, dizendo que quando a gente olha para a Bíblia, todo mundo queria comer do pão da multiplicação, mas apenas 12 queriam comer do pão na última ceia, o pão que era o corpo de Cristo. A pergunta que fica é de qual pão você tem comido? Você tem corrido atrás de qual pão? O pão do sinal, o pão do milagre, da maravilha, ou o pão da comunhão, da ceia do Senhor? Aquele pão que transforma discípulos em irmãos. É disso que Paulo está falando para a gente. E ele continua, quando ele diz que os judeus pedem milagres e os gregos procuram sabedoria, porque a Grécia era o berço da filosofia, e os coríntios, sendo gregos, na sua maioria, acreditavam muito nos ensinos dos filósofos. E aí Paulo vem dizer o seguinte, na verdade, a maior sabedoria do mundo está no Evangelho. E o Evangelho é a maior sabedoria do mundo porque, no final, ele é simples, ele é de fácil entendimento. Qualquer pessoa pode compreender o Evangelho. Você não precisa ter milhares de informações, você não precisa nem saber ler. Se você ouvir o Evangelho e o Espírito Santo abrir o seu coração, você é capaz de compreendê-lo. Porque o Evangelho não é a sabedoria do homem que é limitada, mas é a sabedoria divina que alcança todos os corações. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que não importam os sinais ou a sabedoria do homem, o importante é ter o Evangelho e a cruz de Jesus no centro da nossa vida. Ele avança dizendo o seguinte, no verso 23. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Quando a gente avança para o capítulo 2, lá no verso 14, Paulo vai falar outras coisas também muito interessantes. Capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 14, ele diz o seguinte: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para eles são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Aqui Paulo nos dá um ensino precioso. O homem espiritual julga todas as coisas. Na nossa cultura e no nosso tempo, a gente tem dado um sentido muito negativo à palavra julgamento, né? Porque eu não sei quem foi que teve essa ideia de começar a usar aquele versículo de Jesus, quando Jesus fala assim, não julgueis para não ser julgado. Aí alguém pegou isso, jogou no Instagram e isso ficou famoso. E aí, a qualquer momento em que uma pessoa recebe uma crítica, você tem que melhorar nisso, você tem que mudar naquilo. Ela vai lá e lança esse versículo. Não julgueis para não ser julgados.
E assim eu posso viver no meu pecado para todo sempre em alegria. Isso não faz sentido. Paulo está ensinando para a gente que aquele que é espiritual julga todas as coisas. O julgar aqui tem um sentido de análise. Se você é espiritual, você não faz nada na sua vida sem pensar. Primeiro você pesa na balança. E você olha, isso aqui que eu estou fazendo agora, isso agrada ou desonra a Jesus? Essa atitude, essa decisão, ela glorifica a Deus de alguma forma, ou eu estou tomando essa decisão para a minha própria glória, para o meu próprio benefício? Eu estou sendo bom de acordo com a ótica de Cristo, ou eu estou sendo mau igual o diabo? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ser espiritual é analisar o mundo, é fazer uma leitura do mundo e saber discernir o que é bom e o que é mal. E principalmente saber escolher o bom no lugar do mal. Paulo continua dizendo no verso 16: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você parar agora para pensar nos seus pensamentos nessa semana, você poderia dizer que você pensou com a mente de Cristo? Se você esquadrinhar agora a sua mente e o que tem passado pela sua cabeça, será que você tem pensado como Jesus pensaria? Quando Paulo termina esse verso dizendo, nós temos a mente de Cristo, ele está fazendo uma provocação. Porque se você se diz discípulo, mas não tem pensado as coisas que Cristo pensa, então alguma coisa tem que ser revista na sua jornada. Alguma coisa tem que ser ajustada na sua trajetória. Paulo então vai continuar. Agora no capítulo 3. Porque a gente tem que correr. No capítulo 3, a partir do verso 5, ele vai começar um outro assunto também muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Por que ele está dizendo isso? A gente já leu, né? Porque o pessoal estava se dividindo. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo e tal. E aí Paulo começa a dizer, quem é Apolo e quem é Paulo? Perceba que ele se diminui. E diminui o Apolo junto, né? Ele não se abaixa sozinho, não. Eu não sou importante, o Apolo também não é, então vocês param de besteira. Só que aí ele vai fazer uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte: nós somos apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Olha que interessante. Nós somos servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Existe uma beleza nesse texto, porque é Paulo dizendo o seguinte: Jesus não precisava de mim. Jesus não precisava do Apolo. Ele poderia converter qualquer um de vocês, mas ele usou a gente para converter vocês. Ou seja, a fé dos coríntios foi despertada pela pregação de Paulo e pela ministração de Apolo. E aí nós temos que entender o tamanho do privilégio que Deus nos concedeu. Porque você nunca vai sair na rua e vai ver um anjo evangelizando ali no meio da rua. Você vai ver pessoas evangelizando, porque esse ministério não foi dado nem mesmo aos serafins, ele foi entregue a nós. Só que muitas vezes nós abrimos mão desse privilégio, nós abrimos mão do privilégio de poder sermos instrumentos para salvar outros, porque muitas vezes pensamos apenas em nós mesmos. Queremos um Jesus que atenda somente às nossas necessidades. E o restante, a gente deixa para lá. Infelizmente, Paulo está trazendo aqui essa realidade que os coríntios haviam perdido de vista. E ele começa a dizer o seguinte, no verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, depois dele se diminuir de tamanho, dizer, olha, eu não sou tão importante assim, ele agora diz o seguinte, mas ainda sendo insignificante, Deus me deu uma função, eu plantei, eu lancei a semente. E Apolo veio e fez uma outra parte, ou seja, Paulo está dizendo que no corpo de Cristo todos nós somos importantes. Todos nós somos importantes e todos nós temos uma função a fazer. Paulo é quem planta, Apolo vem e rega, mas o crescimento, ou seja, o coração do milagre acontece somente em Deus. Porque o crescimento vem apenas e apenas dele. Aqui Paulo mostra que uma igreja saudável não avança com ministros que pensam em si mesmo, sozinho. Paulo não construiu uma igreja sozinho, ele construiu uma igreja em parceria com outros. E no meio desse povo que tinha o mesmo pensamento, Deus operava.
A pergunta que fica é até quando a gente vai ficar brigando para ver quem aparece mais? Quando que a gente vai olhar para 1 Coríntios e entender que o crescimento vem apenas através de Deus, ministrado na união e na comunhão dos irmãos. No verso 7, o texto continua dizendo o seguinte: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. No final, Paulo nos convida a glorificar a Deus. Todas as suas conquistas, todos os seus projetos, tudo que hoje você pode dizer que alcançou, no final tem que glorificar a Cristo. Qualquer lugar onde você tenha chegado, se algo te traz orgulho, você tem que pegar esse orgulho e transferi-lo para Jesus, dizendo: eu não teria se não fosse Deus, eu não chegaria se não fosse Cristo, eu não alcançaria se Jesus não tivesse sido o meu braço forte. Essa é a tônica de todo o Antigo Testamento, que fala sobre uma nação minúscula, chamada povo de Israel, mas que alcançou grandes vitórias em grandes batalhas, porque Deus estava com eles. E eles venciam também enquanto estavam com Deus. Bastava eles se desviarem, se afastarem, e eles começavam a perder tudo que tinham conquistado. Então que nós possamos entender que cada vitória, por maior ou menor que seja na nossa vida, deve no final resultar em glória para Cristo. Amém? Quando nós avançamos para o verso 16, aqui outro trecho que também é importante, Paulo vai dizer o seguinte: vocês não sabem que são um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Eu separei esse texto especificamente porque eu quero falar para vocês a respeito de um assunto que normalmente muita gente pergunta, em todo lugar. Já me perguntaram umas 4 vezes, só esse mês, sobre isso. E é um assunto que, infelizmente, eu não vejo todo mundo falar, e é um assunto que a igreja deveria tocar. Existe uma coisa chamada depressão. E muita gente na igreja sofre disso. E não é demônio, tá? Não é demônio. Isso pode ser causado por muitas coisas, por muitas mazelas que a pessoa passa durante a vida. E às vezes essa pessoa que está nessa situação, ela chega em um nível de estresse tão alto que ela pensa em abrir mão da própria vida. E aí você sabe do que eu estou falando, né? Essa pessoa pensa em abdicar da sua própria vida. E aí eu fico um pouco espantado com o quanto as pessoas se interessam por esse tema. Porque tem muita gente que pergunta: será que quem faz isso, quem abre mão da própria vida, vai para o céu ou vai para o inferno? Aí eu fico pensando, por que a pessoa está perguntando isso? Será que não tem alguma coisa ali? Será que aquela pessoa não está tentando se convencer de que se ela dá fim na sua própria existência, talvez exista para ela um paraíso? Esse é um assunto que nós, enquanto igreja, devemos prestar atenção. E por que eu trouxe esse texto aqui? Porque aqui Paulo está falando disso. Quando ele diz: vocês são templo de Deus. Paulo está falando do corpo. Aqui ele não está falando de coisa espiritual, não é a sua alma, ele está falando do corpo. E aí, no verso 17, ele diz que se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. O que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer para vocês o entendimento de que Cristo não veio redimir somente a nossa alma, mas o nosso corpo também. Jesus veio para sarar as feridas de dentro e também as de fora. Só que é claro que durante essa vida, você pode ser curado por Jesus de uma doença, depois você pode ficar doente de novo, uma hora você vai morrer, isso vai acontecer, a menos que a gente seja arrebatado. Mas fato é que a cura divina, ela é uma demonstração de Deus de que um dia vai haver uma ressurreição inteira para esse corpo. Vai ter um dia em que a gente vai acordar e não vai morrer nunca mais. E eu quero trazer isso aqui para que você entenda que, independente da dificuldade que tenha acontecido na sua vida, independente da circunstância, você não pode abrir mão da sua própria vida, porque o seu corpo não pertence a você. O seu corpo é templo de Deus, ele é a casa de Deus. Vamos lembrar lá do Antigo Testamento de quem formou o homem? Lá no Gênesis, é Deus que sopra no pó da terra e faz o corpo do homem. Então nós, enquanto cristãos, nós não abrimos mão dessa vida enquanto Jesus não vier tomá-la, porque quem deu ela foi Cristo. Da mesma forma que eu não escolhi quando nasci,
eu também não vou escolher quando morrer. É Deus, é a Deus quem cabe essa decisão. Existem muitas pessoas que, infelizmente, elas acreditam que tirar a própria vida é algo que vai aliviar a dor, mas não vai. Não vai, porque Paulo está dizendo que aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. A gente tem que entender que o nosso único remédio sempre é Cristo, e as nossas expectativas têm que estar sempre nele. Então, às vezes, a dor aí dentro está muito grande, mas eu te convido a apresentá-la para Jesus. Apresentá-la para Jesus, porque Jesus é o dono do templo. Ele é o dono do templo. E aí, olha que interessante, Paulo termina dizendo: pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Existem pessoas que, infelizmente, cometeram muitos erros no passado. Pecaram muito e carregam, às vezes, marcas físicas desse pecado. Mas Jesus está dizendo que a partir do momento em que você crê nele de fato, o seu corpo, que talvez no passado tenha sido usado para Satanás, hoje ele é de Cristo. Hoje ele tem um novo dono. Hoje você não é mais a mesma pessoa. Hoje você é propriedade de Jesus. E é isso que Paulo traz aos Coríntios. E por que Paulo está falando isso? Porque a cidade de Corinto, dentre todas as cidades gregas, era a que tinha o maior índice de prostituição. Então Paulo está dizendo: para de entregar seu corpo para qualquer pessoa, porque o seu corpo não pertence a qualquer um. O seu corpo, juntamente com o seu espírito, com o seu coração, você como um todo, foi comprado por Jesus com sangue. Então você tem um proprietário. E é isso que Paulo está trazendo para a gente. E aí nós avançamos para o último capítulo de hoje, capítulo 4, onde eu separei 2 trechinhos, tá? A partir do verso 6, o texto diz o seguinte: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, pelo bem de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito. O que isso significa? Aqui Paulo está falando não só do texto que ele está escrevendo, da primeira carta aos Coríntios. Paulo está falando da palavra como um todo. Ele está falando do Antigo e do Novo Testamento. Ele está dizendo o seguinte: nem eu que sou apóstolo, nem o Apolo que é um pregador, nenhum de nós, nenhum homem tem permissão, nenhum homem tem autoridade para ir além do que a Bíblia manda. E aqui eu quero trazer para você essa consciência. Não deixe ninguém virar para você e falar assim: isso é pecado. Se não tiver na Bíblia, não é. Não deixe também ninguém dizer para você: você pode fazer sim. Se a Bíblia disser que não pode, então não pode. Nós temos que entender que a Escritura é a nossa régua de fé e de prática, e que nós, enquanto cristãos, vivemos de acordo com o que a Bíblia manda. Se você não vive de acordo com a Bíblia, então significa que você fez de si mesmo o seu próprio Deus, que é o primeiro pecado lá do Gênesis. Lembra que a serpente chegou e falou para Adão e Eva o seguinte: olha, se você comer do fruto, você será como Deus. Basicamente, a serpente estava dizendo: não precisa obedecer a Bíblia, pode fazer o que você quiser da sua vida. E aí Paulo está aqui corrigindo, dizendo o seguinte: ninguém deve ir além do que está escrito. Só que aí, isso nos traz outro problema. Porque para eu saber se algo está além do que está escrito, eu preciso conhecer o que está escrito. Isso aqui é Paulo nos chamando para o culto da palavra. Isso aqui é Paulo nos chamando ao devocional diário. Isso aqui é Paulo nos chamando a conhecer, a abrir esse livro, a examinar, a meditar, a mandar mensagem para o Eclesiano. O que significa esse versículo, Eclesiano? É isso que Deus está dizendo através da boca de Paulo. Para que você não peque contra a Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia. Para conhecer a Bíblia, você tem que se apaixonar por ela. Você tem que amar ela. Você tem que fazer dela a sua melhor amiga. É isso que Paulo está dizendo. E ele está dizendo que assim ele vive. E Apolo também vive assim. E todo aquele que é de Cristo deve viver assim. Assim ninguém se orgulhe de um homem em detrimento do outro. Paulo está dizendo que quando nós conhecemos a Escritura, nos tornamos humildes. A Bíblia combate a soberba do homem. Porque diante da Bíblia, diante do conhecimento e da sabedoria divina, nós percebemos o quanto nós somos limitados. E isso nos traz humildade. E por isso Paulo diz: ninguém se orgulhe de um homem em detrimento de outro. A partir do momento em que você começa a amar as Escrituras, você entende que está na mesma condição de todo mundo, que somos todos iguais diante de Deus. E aí, no último verso que eu separei para hoje, lá no capítulo 4,
O texto diz o seguinte: não escrevo estas coisas para envergonhar vocês, mas para os aconselhar, como a meus filhos amados. Paulo parece a minha mãe às vezes, sabe? Desce o chinelo e depois fala que ama, mas é assim que funciona, porque Paulo realmente amava aqueles irmãos. Ele está pegando pesado, ele está criticando, ele está corrigindo, está doendo, ele está batendo muito, mas no final ele diz: eu não faço isso para te envergonhar. Gente, você tem que entender o seguinte: quem te bate para te envergonhar é o diabo. Deus não faz isso. Deus faz isso porque ama. Ele corrige aqueles que ama. Então, se você está passando por uma correção divina, eu sei que está desagradável, mas não reclame, agradeça, porque Deus está te corrigindo exatamente porque Ele quer te resgatar, Ele quer te salvar. Deus corrigia os seus discípulos, os seus profetas, os patriarcas, todos os homens e mulheres que andaram com Deus, em algum momento foram corrigidos. Então, num banco alecrim dourado, Deus está sendo muito ruim comigo. Ele está tentando te salvar dessa vida hipócrita que muitas vezes você carrega. Porque o povo de Corinto era assim, carregavam dons espirituais, mas o seu caráter estava apodrecido. E por isso precisavam de correção. E aí vem Paulo no final dizendo: eu não faço isso para envergonhar vocês. Eu faço isso porque vocês são como filhos amados. E aí eu quero que você entenda o seguinte: aquele povo conhecia Paulo, e Paulo conhecia eles, mas a gente não conheceu Paulo pessoalmente. Então talvez Paulo não está dizendo que eu e você somos filhos amados dele, mas isso não tem problema, porque a Bíblia diz que em Cristo todos nós nos tornamos filhos de Deus. E Deus é um pai muito melhor do que Paulo. Deus é um pai muito melhor do que Abraão. Deus é um pai muito melhor do que eu e você. É um pai que nós não merecemos, mas é um pai que nós precisamos. Nós somos filhos amados de Deus a partir do momento em que recebemos a correção dele. Amém?